Então, em 1981, estreou o filme Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. É assim um filme já com algum tempo, portanto 81, é um bocadinho mais do que a minha idade. Não sei se todos conhecem o filme, mas é assim um filme já antiguinho. É do tempo em que os filmes do Indiana Jones eram realmente bons. Portanto, já passou de facto há algum tempo. É o primeiro filme que eu me lembro de ver, tipo um filme a sério, que não era desenho animado. Foi o primeiro filme, mesmo filme que eu me lembro de ver. E nesse filme, a Arca da Aliança é uma das personagens, mas durante grande parte do filme não é uma personagem principal. A Arca surge como algo que está perdido e o Indiana Jones e os Salteadores, estes sim as personagens principais, têm a missão, a função de encontrar a Arca, de capturar a Arca. Andam assim o tempo todo atrás dela. Depois a Arca é encontrada, desculpem o spoiler, mas 81 já prescreveu, posso contar o filme. Depois a Arca é capturada, conseguem encontrar a Arca. Tem ali uns pequenos minutos em que claramente é a grande personagem, a personagem mais principal daquele filme, e depois é arrumada no armazém no meio de muitos outros objetos. Da primeira vez que eu vi o filme, lembro-me de pensar tanto trabalho para encontrar a Arca e depois pegam nela e enfiam-na no armazém e acaba assim o filme. Então a Arca passa de perdida a encontrada, de encontrada à personagem principal e finalmente de personagem principal a arrumada no armazém. São assim uns saltos algo grandes e algo caricatos que a Arca deu durante este filme. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 4. Primeiro Samuel, capítulo 4, e vamos ler este capítulo todo. Portanto, 1 Samuel 4. E diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá connosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo o Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram. Disseram: Os deuses vieram ao acampamento. Ai de nós! Jamais aconteceu uma coisa assim antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não vinhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Entrou aquele homem na cidade e anunciou tudo o que tinha acontecido. Então toda a cidade pôs-se a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que voz de alvoroço é esta? O homem, a toda a pressa, veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: Eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo.
Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então temos aqui uma história que também dava um filme. Não é propriamente um argumento semelhante ao de Indiana Jones e os Saltadores da Arca Perdida, mas é uma história bastante interessante e também daria, provavelmente, um bom filme. E temos muitas personagens. Nós temos filisteus, israelitas, um sumo sacerdote, os filhos desse sumo sacerdote, a nora do sumo sacerdote, um mensageiro, um bebé e também a Arca da Aliança. Mas, contrariamente ao que acontece no filme do Indiana Jones, a arca não termina num armazém fechada. Se nós continuássemos a ler do capítulo 5 em diante, veríamos que alguns prefeririam que ela tivesse sido fechada no armazém, mas não foi isso que aconteceu. E vemos também que a arca acaba por ser personagem principal do que só uns minutos. A arca é personagem principal até durante bastante tempo. Vemos também que é uma passagem que termina de uma forma triste ou até trágica. Foi-se a glória de Israel. Ou seja, se calhar não é o melhor texto para começar um novo ano, mas aqui estamos. Vamos tentar não deprimir. Então a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. As instruções de Deus para a construção da Arca estão descritas no capítulo 25 de Êxodo. Se lá formos atrás, nós temos todo o detalhe com que Deus diz como o povo deveria construir a Arca. A Arca, ou melhor, Deus dá as instruções da construção da Arca e da construção do tabernáculo. A Arca estava dentro do tabernáculo, dentro de uma parte bem específica do tabernáculo. É interessante que as ordens que Deus dá vão daquilo que é mais pequeno, daquilo que é o pormenor, daquilo que é a Arca, para fora. Portanto, Deus primeiro dá as instruções de como construir a Arca, depois como construir o lugar santíssimo, onde a Arca iria estar dentro do tabernáculo, e depois o restante tabernáculo. Hoje em dia, quando se constrói uma casa, é ao contrário. Começa-se do maior para o mais pequeno. E no processo, lamenta-se que os últimos 20% demoram 80% do tempo. Mas Deus faz ao contrário. Deus começa do pormenor, do detalhe da arca, para o tabernáculo, depois que ficaria à volta dela. A Arca da Aliança era o símbolo mais forte da presença de Deus no meio do seu povo. E ela ficava no meio do lugar santíssimo, dentro do tabernáculo, e o sacerdote podia lá entrar uma vez por ano. E envolvia todo um processo de sacrifícios e etc., de purificação do próprio sacerdote, para que ele pudesse entrar naquele lugar e estar na mesma divisão do que a arca estava. Então a arca era o símbolo mais importante da presença de Deus no meio do povo. Na passagem que nós lemos, vemos no início da passagem que os exércitos israelita e filisteus acampam e preparam-se para a batalha. Existem duas batalhas, ambas com maus resultados para Israel. A segunda muito pior do que a primeira, mas ainda assim Israel perdeu estas duas batalhas. E esta Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. E com esta história como base, nós vamos olhar para 3 pontos. O primeiro ponto é o erro do povo de Israel, ou o erro do povo de Deus. O segundo é o cumprimento da promessa de Deus. E o terceiro é a tragédia que é abandonar Deus. E sinto que continuamos dentro deste texto mais triste e depressivo, mas havemos de sobreviver. Então, no primeiro ponto, o erro do povo de Deus. No versículo 2 vemos que Israel sai derrotado da primeira batalha e depois, enquanto estavam a analisar a batalha, provavelmente numa sala de guerra ou algo assim do género, eles analisam aquela batalha e a conclusão que têm é interessante. Versículo 3. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá connosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então as autoridades de Israel olharam para a situação e começaram a pensar
no porquê de terem sido derrotados. E a solução que encontraram foi trazer a Arca da Aliança para que os acompanhasse na batalha seguinte. Fica claro que a Arca nunca esteve perdida, portanto isso só por si mesmo não daria um filme. Quando eles vão buscar a Arca, eles sabem exatamente onde é que ela está. Portanto, não há nada a salientar aí, mas eles vão buscar a Arca. No entanto, a mera presença da Arca na segunda batalha não lhes deu a vitória. E porquê? Porque é que mesmo com a Arca da Aliança entre eles não obtiveram vitória na segunda batalha. Antes, pelo contrário, eles foram derrotados e a derrota foi muito superior àquela que tinha sido na primeira batalha. Eu penso que a resposta está alguns entre a arrogância e a idolatria por parte do povo de Israel. É precisamente neste versículo 3 que nós vemos o erro, ou se calhar a continuação do erro do povo de Israel, porque não há nada no sentido de corrigir nenhum tipo de erro. E vemos isto na pergunta: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Que parece que coloca a culpa daquela primeira derrota no próprio Deus, como quem diz: nós estivemos lá, nós apresentámos para a batalha, nós fizemos a nossa parte. Porquê é que Deus não foi connosco? Porquê é que Deus não apareceu? Porquê é que Deus não nos acompanhou nesta batalha? Eles, sendo o povo de Deus, na ideia deles, estariam automaticamente qualificados a ganhar qualquer batalha, porque eram somente o povo de Deus. E aqui vemos a arrogância do povo. Não lemos em parte nenhuma desta passagem que o povo tenha olhado para Deus, buscado Deus, de alguma forma, oferecido sacrifícios, orado, louvado, nada. Antes, pelo contrário, eles fazem exatamente o oposto. Eles parecem que querem forçar Deus a fazer alguma coisa. Eles querem torcer o braço de Deus para que Deus faça aquilo que eles querem. Então vão buscar a Arca. Com a Arca no meio deles, o nome de Deus, a honra de Deus estava em causa. Então eles querem forçar Deus a dar-lhes vitória naquela batalha, sem procurarem Deus. Também vemos alguma idolatria. A Arca não é Deus, mas parece que foi esse ângulo também que procuraram. Levam a Arca como se fosse uma espécie de amuleto que lhes daria a vitória. Levam a Arca como se fosse algo para dar sorte naquela batalha. Possivelmente eles lembraram-se de eventos passados em que a Arca esteve com o povo e houve vitória, mas ainda assim o que acontece é que eles vão buscar a Arca e trazem a Arca para o meio deles, mas de forma nenhuma eles buscam o Deus da Arca. No versículo 5 nós vemos que o povo ficou muito contente com a presença da Arca. Quando a Arca da Aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Mas o povo parece adorar a Arca, mas não adora o próprio Deus. A Arca representa a presença de Deus e o povo prefere adorar a Arca em vez de adorar o próprio Deus. Parece que querem tornar Deus mais pequeno. Têm Deus todo-poderoso sobre todas as coisas e parece que querem transformar, querem compactá-lo de forma a que Deus seja transformado na Arca, porque está ali à frente deles e se calhar é mais fácil de adorar do que adorar aquele que é Deus todo-poderoso. Chegar-se a Deus, ou chegar-se à Arca no tabernáculo, envolvia sacrifícios, envolvia derramamento de sangue, mas isso não acontece de forma nenhuma aqui. O povo não se humilha de forma nenhuma perante Deus. Eles simplesmente vão buscar a Arca para torcer o braço de Deus, para obrigar Deus a fazer alguma coisa, e também são idólatras no sentido em que adoram a Arca em vez de adorar ao próprio Deus. Eles lembram-se da Arca, mas esquecem-se de Deus. E qualquer pessoa só se esquece daquilo que não é importante, daquilo que não é relevante. Quando nós saímos de casa em família, eu tenho a missão de colocar na mala do carro toda a tralha que é necessária. Portanto, tudo aquilo que é preciso é a minha missão, a minha ingrata missão, colocar na mala do carro. E até que há um tempo atrás, uma das coisas que eu tinha a missão de colocar na mala do carro era uma cadeira de refeições para a Ana. Portanto, a Ana é pequenita, mas ela já foi mais pequenita ainda. Então, quando se sentava numa cadeira normal para comer, tinha a mesa à altura dos olhos. Então nós tínhamos uma cadeira que se adaptava a uma cadeira normal para ela ficar um bocadinho mais alta. Então já conseguia assentar o queixo em cima do tampo da mesa. Já sabem onde é que isto vai dar? A cadeira ficava sempre em casa. Sempre. Portanto, na minha ingrata missão de colocar tudo na mala do carro,
a cadeira ficava sempre para trás. Eu lembrava-me de todas as outras coisas, mas a cadeira ficava sempre em terra. Eu acho que me esquecia da cadeira porque a cadeira era pouco importante. Na realidade, a Ana preferia sempre comer ao colo de alguém, e há sempre colos voluntários para a Ana, ao contrário de para mim. Portanto, ela preferia sempre comer ao colo de alguém, e então a cadeira, quando ia, não era usada, e então perdeu a sua importância, perdeu a sua relevância, e então eu passei a esquecer-me da cadeira. A Marta resmungava comigo na viagem, esqueceste da cadeira, não foi eu? Pois foi. Mas ainda assim, era algo que não era tão importante, não era tão relevante assim. O povo lembrou-se da arca, mas esqueceu-se de Deus, porque de alguma forma Deus já não era importante para eles. Eles foram arrogantes, querendo forçar Deus, e foram idólatras, adorando a arca, em vez de adorar a Deus. E esta atitude do próprio povo não é assim tão diferente da atitude dos salteadores no filme de Indiana Jones. Os salteadores do filme eram nazis que queriam a arca para usarem como arma para ganharem a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era usar o poder da arca para derrotar o exército inimigo. O exército de Israel pensava mais ou menos da mesma forma. Trazer a arca para o cenário de batalha era suficiente para que eles pudessem ter vitória, para que eles pudessem derrotar o exército filisteu. Na verdade, por arrogância e por idolatria, eles foram para 2 batalhas sem o Senhor dos Exércitos e perderam das 2 vezes. Esse foi o grande erro do povo nesta situação. Eles não buscaram a Deus de forma nenhuma. A seguir passamos ao segundo ponto, o cumprimento da ameaça de Deus. Então Eli e os seus filhos não eram bons sacerdotes. Os filhos eram piores do que o pai, mas o pai era de alguma forma conivente com tudo aquilo que os filhos faziam. Isto está descrito no capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 12. Nós vamos ler alguns versículos lá, mas fica o desafio para lerem toda a passagem em casa. Então, dos versículos 12 a 17, em 1 Samuel 2, nós temos o registro da forma de como estes homens, os filhos de Eli, roubavam as ofertas que o povo fazia para Deus. Portanto, eles roubavam diretamente a Deus. Eles eram os sacerdotes, aqueles que eram supostos mediar entre Deus e o povo, mas eles roubavam diretamente a Deus. Eles roubavam aquilo que o povo oferecia ao Senhor. Depois do versículo 22 até 25, nós temos a indicação de que Eli sabia do comportamento dos seus filhos, mas a repreensão que ele lhes deu é assim fraquinha, na falta de melhor expressão. Ele passa-lhes um raspanete e a coisa segue assim. Do versículo 27 em diante, até ao final do capítulo, nós temos a promessa que Deus faz. E nós vamos ler dos versos 30 até 34. Então, 1 Samuel 2, 30 a 34, diz assim: Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão desprezados. Vêm dias em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não haja mais velho algum em tua família. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar no meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Depois, no versículo 35 em diante, vemos Deus a referir que ia levantar um novo sacerdote, que é uma clara referência a Samuel. Por isso é que também o nome de Samuel, em 1 Samuel, é referido no versículo 1 do capítulo 4, que depois só volta a ser referido no capítulo 7. Nestes capítulos aqui no meio dá a ideia que Deus está a operar uma certa limpeza, porque o sacerdócio de Deus estava algo corrompido. Então a promessa que nós lemos dos versículos 30 a 34 do capítulo 2 é concretizada nos versículos 10 e 11 do capítulo 4. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então esta segunda batalha correu para Israel muito pior do que a primeira. Se os números não tinham sido bons da primeira vez, agora Israel teve mais de 7 vezes, ou cerca de 7 vezes e meia mais mortes
mais perdas do que teve na primeira batalha. Os números podem não ser exatos, mas de qualquer forma dá assim a ideia de quão escandalosa foi esta segunda derrota. Este resultado confirma o afastamento do povo em relação a Deus. A arca está mais perto, mas Deus continua longe, e aqui a culpa nunca é de Deus. O trazer da arca foi claramente arrogância e foi idolatria, aquela tentativa de forçar Deus a fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que foi uma espécie de amuleto que trouxeram para o campo de batalha, aquele tornar Deus mais pequeno. Isso também mostra que o povo tinha as prioridades trocadas. Deus não era uma prioridade para o povo, não o buscaram e assim sofreram uma pesada derrota. Ao mesmo tempo que o povo apontou neste sentido, Deus cumpriu o que tinha prometido no capítulo 2. A família de Eli seria completamente eliminada por causa do seu pecado, e assim aconteceu. A ironia aqui é que parece que o povo de Deus sai derrotado. Portanto, o povo de Deus, com a arca a representar Deus lá no meio, sai derrotado desta batalha. Mas, na realidade, estava a acontecer exatamente aquilo que Deus tinha prometido que iria acontecer. Deus não pode ser forçado a nada, é impossível torcer o braço de Deus, é impossível levar Deus a fazer alguma coisa que Ele não queira fazer. Por outro lado, Deus não deixa que faça um pouco dele. O povo de Deus não teve reverência nenhuma por Deus e então foi derrotado em batalha. Até parece que os filisteus têm mais reverência por Deus do que o próprio povo de Deus. Quando eles ouviram os berros dos israelitas, portanto, os acampamentos não podiam estar assim tão longe, quando eles ouvem os israelitas a celebrar a chegada da arca, eles assustam-se. E eles lembram-se daquilo que Deus tinha feito pelo povo de Deus ao livrá-los do Egito. E não parece em momento nenhum que os próprios israelitas se tenham sequer lembrado disso. Então o grande erro por parte do povo de Deus levou Deus a cumprir a sua promessa e Deus eliminou completamente a família de Eli. Deus não deixa de forma nenhuma que faça um pouco dele. E a ironia é que, apesar de parecer que o povo de Deus foi derrotado, Deus quis mesmo que fosse assim. Deus quis castigar o seu povo e Deus quis limpar a corrupção que havia no meio da família de Eli, que eram os sacerdotes de Deus. Então, o grande erro por parte do povo de Deus levou Deus a cumprir a sua promessa. Castigou o povo e, em particular, castigou a família de Eli. E assim chegamos ao terceiro ponto, a tragédia de abandonar Deus. Da segunda batalha resulta a perda da arca e aquilo que na passagem é descrito como a perda da glória de Israel. Assim, uma parte algo dramática e deprimente. Lemos que um homem se levanta do campo de batalha, vai a correr até Siló para contar as novidades aos outros. Quando ele entrega a mensagem, os ânimos esfriam, a tristeza apodera-se de todos. E nós vamos ler o versículo 13, ou vamos reler o versículo 13, e depois do versículo 18 até ao 22. Quando ele chegou, ele estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Entrou aquele homem na cidade e anunciou tudo o que tinha acontecido. Então toda a cidade pôs-se a gritar. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem a toda a pressa veio a Eli. E agora 18 até 22. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Fineias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. É evidente que a arca era importante para o povo e para aquela cidade, e em particular para Eli e para a sua nora. Eli cai da cadeira com a menção da arca, o versículo 18 é claro nisso, e a sua nora diz que a glória de Israel se foi explicitamente pela perda da arca, conforme está no versículo 22. Lemos também no versículo 13 que Eli estava particularmente temeroso pela arca.
Eli e a sua nora, em particular, sentiam mais a perda da arca até do que a perda dos seus familiares queridos. Os filhos de Eli, ou no caso de Eli, e o marido, no caso da nora de Eli. Estamos naquela fase da história em que, de certa forma, a arca já é claramente a personagem principal aqui, e tudo circula em torno da arca, mas isso continua a parecer-me ser parte do problema. O povo, Eli e a sua nora, olham para a perda da arca como a perda da glória de Israel. Olham para a arca e continuam a não querer olhar para o Deus da arca. Não há momento nenhum em que nós vejamos que o povo se arrepende de alguma coisa e se volta para Deus. Mais uma vez, parece que há aquele tipo de idolatria, aquele querer tornar Deus mais pequeno, olhando para a arca, cultuando a arca, adorando a arca, lamentando a perda da arca, mas esquecendo claramente o Deus da arca. Não quero dizer com isto que a arca não era um símbolo importante e que como símbolo tinha o seu significado, porque tinha. Mas nós não vemos nenhuma mudança de atitude por parte do povo. O Velho Testamento tem muitas ocasiões em que é mostrado claro arrependimento perante Deus e as pessoas vestem-se de uma forma específica e derramam o seu coração perante Deus de uma forma bem clara, demonstrando claro arrependimento. Nós aqui não lemos nada disso. Encontramos tristeza, encontramos se calhar até depressão pela perda da arca, mas não vemos de forma nenhuma nenhum tipo de arrependimento. Mais tarde na história de Samuel, no capítulo 8, vemos que o povo pede um rei. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso como seu rei, mas ainda assim queriam um rei humano, porque claramente é muito melhor. E foi isso que eles se chegaram ao pé o povo chegou-se ao pé de Samuel a pedir esse rei humano. Nessa situação fica claro que o próprio povo rejeitou Deus. E se calhar isso começou aqui, ou se calhar continuou aqui, ou já vem de trás, claramente. Talvez este adorar a arca em vez de adorar a Deus pode ter sido o início, ou ali o meio, até o trajeto do povo a querer desprezar Deus de tal forma que depois acabou por pedir um rei. E vemos que, se formos ler a história toda, vemos que os reis que nem todos foram bons, em particular o primeiro não foi nada bom. Ainda, a glória de Israel não se foi porque os filisteus levaram a arca. A glória de Israel foi-se porque o povo deixou Deus. E é por causa disso que a arca foi capturada. Portanto, é ao contrário. O povo perdeu aquela batalha porque não se voltou para Deus de forma nenhuma. Eles não perderam aquela batalha por outro motivo qualquer. A arca foi capturada porque eles não se voltaram para Deus. E assim se foi a glória de Israel. A glória de Israel já se tinha ido embora antes desta batalha. Porque o povo já tinha deixado de adorar a Deus. E é claramente um cenário bem triste que fica quando o povo deixa de seguir a Deus. É claramente uma tragédia. E aquilo que nós lemos pela passagem, o texto é algo pesado, é triste, é deprimente. Porque a dor que ali existe é grande. É claramente uma tragédia. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vimos primeiro a Samuel 4. E nesta passagem vemos um pouquinho daquilo que é a história da arca. É uma história que tem coisas parecidas com Indiana Jones e os saltadores da arca perdida, mas também tem muitas diferenças. A grande diferença é que a arca não acaba fechada num armazém no meio de muitos outros objetos. Vemos que o povo de Israel errou sendo arrogante e sendo idólatra. Eles foram para a primeira batalha sem procurar Deus, foram para a segunda batalha com a arca, mas continuaram sem procurar Deus. Esta mistura entre forçar Deus a alguma coisa e usar a arca como uma espécie de amuleto. Sofreram duas derrotas, a segunda mais pesada do que a primeira, choraram a perda da arca, mas nem assim nós tínhamos a indicação de que o povo se voltou para Deus, de que o povo se arrepende de alguma coisa que tinha feito. Ao mesmo tempo que isto acontece, nós vemos Deus a cumprir a sua promessa. Deus não vai deixar que gozem com Ele, na falta de melhor expressão, e Ele usa esta situação para cumprir a sua promessa e reiniciar o sacerdócio de Deus. E finalmente vemos a tragédia que é abandonar Deus. Tentando trazer alguma positividade, porque de facto o texto termina de uma forma trágica e assim mais triste, e também é o início do ano, portanto convém começar numa nota mais positiva. Nós podemos tentar contrastar aquilo que vemos nesta passagem com aquilo que depois mais tarde vemos na pessoa de Jesus.
Então a falha do sacerdócio humano de Eli e dos seus filhos aponta-nos para o sacerdócio perfeito que nós vemos em Jesus. A mediação entre Deus e o seu povo através de Eli e os seus filhos correu bastante mal. Era um sacerdócio que era corrompido. Mas em Jesus nós temos um sacerdote perfeito. Nós temos alguém que efetivamente faz uma mediação perfeita entre o povo de Deus, ou seja, entre nós e o próprio Deus. Depois vemos que o juízo de Deus prepara, ou melhor, apesar de haver juízo de Deus, há sempre graça. Vemos que Deus leva o pecado muito a sério, mas Deus é também gracioso em trazer um sacerdote melhor. Portanto, é uma ocasião triste em que Deus opera ali uma limpeza, mas ao mesmo tempo Deus substitui sacerdotes corruptos por um sacerdote muito melhor. Eli e os seus filhos são substituídos por Samuel. E no final de tudo, finalmente, Deus envia Jesus, que é o sacerdote perfeito. Portanto, no meio do juízo da parte de Deus, há sempre também graça da parte de Deus. E a tragédia do afastamento de Deus contrasta também com a alegria da salvação em Jesus. Icabode teve o seu nome porque a glória de Israel se foi porque se perdeu a arca. Mas em Jesus nós temos alegria, nós temos a verdadeira glória que chega ao mundo. Acima de tudo, devemos procurar não entrar no erro que o povo entrou, que foi claramente afastar-se de Deus. Aqui há uns tempos eu estava a ouvir um podcast e estava alguém a ser entrevistado sobre o estado atual dos Estados Unidos. A sociedade é um bocadinho polarizada, vá, e fizeram a pergunta, na altura, acho que ou tinham acabado de acontecer as eleições, ou estavam para acontecer, mais ou menos naquela altura, portanto já foi há um tempo. O entrevistador perguntava porque é que, ao entrevistado, porque é que ele achava que a sociedade estava assim. E ao mesmo tempo em que ele começa a fazer a pergunta, ele também começa a responder à sua própria pergunta. Ele começa a dizer que eu acho que é porque nós retiramos Deus de tudo. Nós retiramos Deus da nossa família, nós retiramos Deus da nossa escola, nós retiramos Deus da nossa sociedade. Ele estava a falar, o entrevistado a assinar com a cabeça, e ele começa a responder, ou a continuar a resposta que o próprio entrevistador estava a dizer, e ele diz que, mais do que fé em Deus, aquilo que se tem perdido é o temor a Deus. Porque aqui há uns anos, a sociedade vivia, mesmo não acreditando em Deus, havia um certo temor a Deus. E hoje em dia as pessoas olham para si próprias e dizem, eu sou Deus. E as pessoas querem ser adoradas de alguma forma e não há temor nenhum a nenhuma espécie de divindade. E ele atribuiu o estado daquela sociedade às pessoas completamente afastarem-se de Deus, às pessoas completamente colocarem Deus de parte. Eu nunca fui aos Estados Unidos, pode ser que um dia, talvez, mas se nós olharmos para este lado do Atlântico, se calhar a realidade não é assim tão diferente. Nós, de facto, retiramos Deus de tudo. Retiramos Deus das nossas escolas, das nossas famílias, da nossa sociedade em geral. E de certa forma, o estado da sociedade também se reflete nesse sentido. O povo de Israel foi para a primeira batalha a pensar que era Deus, foi para a segunda batalha adorando a arca, mas desprezando a Deus. E isso resultou em tragédia. Que nós, acima de tudo, tenhamos também sempre temor a Deus, que saibamos que precisamos dele para todas as coisas. Deus poderoso acima de todas as coisas. Que não procuremos torcer o braço de Deus de forma nenhuma para que ele faça aquilo que nós queremos. Antes, pelo contrário. Buscar a Deus vai sempre envolver temor, vai sempre envolver humildade da nossa parte. Porque nós estamos a falar com Deus Todo-Poderoso, que é de facto assim um bocadinho, muito mais poderoso do que aquilo que nós somos ou do que aquilo que nós pensamos. Deus será sempre maior do que qualquer objeto, mais poderoso do que qualquer coisa que nós possamos pensar. E Ele pode estar connosco, se nós o quisermos, se nós o buscarmos. E esse foi o grande erro do povo de Deus que desencadeou tudo o resto. Então que acima de todas as coisas, que nós possamos ter a resolução do novo ano, de buscar Deus acima de tudo. E ter temor a Deus acima de todas as coisas. Saber que ao pé de Deus nós não somos nada, e então temos que nos apresentar a Ele sempre com temor e sempre com humildade. Que o Senhor nos abençoe. E a sua palavra.